Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Com esse vídeo de hoje eu quero inaugurar um novo quadro aqui no canal, que será o Andei Ouvindo. Nesse quadro eu vou sempre fazer um apanhado do que eu ouvi no mês. Então, tá um pouco tarde, né? Já estamos mais da metade de fevereiro, mas vou falar o que eu ouvi em janeiro de 2026. Lançamentos e coisas aleatórias. Mas começando pelos lançamentos, então. Vou destacar 3 lançamentos do mês de janeiro. O primeiro deles é a estreia desse grupo sueco, o Feels Like Heaven. Eles têm um EP antes desse, mas esse é o primeiro álbum cheio da banda. O som deles é um hardcore melódico, também chama post-hardcore e punk rock no geral. O som deles lembra bastante Fiddlehead, Samian, Title Fight, esse tipo de hardcore. Então, é um hardcore bem melancólico, bem emotivo, bem emo até. Então também o emo mais original também vem à mente, né, tipo Rites of Spring, Embrace. É, o som deles, eles têm 2 vozes, na verdade, quero dizer, é um vocalista só, mas ele faz 2 vozes bem diferentes. Uma voz mais desleixada, mais bruta, digamos assim, e uma voz melódica. E essa voz melódica que me pegou muito, assim, achei sensacional a voz do cara. E é o que mais me lembra Samian, a voz do Samian. O álbum todo é muito bom, acho que com certeza estará entre os meus favoritos do ano, mas eu tentei selecionar as minhas 3 favoritas músicas desse álbum. Volvo pra mim, deve ter algum motivo, né, Volvo é uma marca sueca, eles são da Suécia, né. Volvo pra mim é a melhor música do álbum, quando ele vem com a voz melódica dele é sensacional. Tem uma música chamada Sandra Bullock, também é uma coisa legal, e Heavenly Feeling, que é uma brincadeira com o nome da banda, né, também é ótima. Então Volvo disparada melhor e a segunda melhor eu acho que é Heavenly Feeling. Então se você curte esse hardcore mais melódico, mais emo, esse aqui é um prato cheio. Segundo lançamento é um álbum que eu destaquei lá no segundo vídeo do canal, se eu não me engano, que era lançamentos que eu estava ansioso para ouvir, que é o álbum novo do Earn, o trio inglês. Na verdade, eles agora estão com o segundo guitarrista para a turnê que eles vão começar, ou já começaram, não tenho certeza. Eles agora adicionaram um segundo guitarrista na formação, que deve dar uma encorpada no som deles ao vivo. Então, esse álbum deles saiu lá em janeiro, no final de janeiro, e gostei pra caramba dele. Eu estava muito animado para ouvi-lo e o álbum superou as minhas expectativas. Então é tudo que eu esperava, assim, de um bom álbum de metal moderno. Então acho que o som deles agrada desde fãs de Trivium até fãs de Gojira, fãs de Mastodon também, Metallica. Então acho que é um álbum muito bem costurado, ele consegue ser pesado, consegue ser intricado, consegue ser melódico, tem muitos refrões, melódicos que ficam na cabeça. Então por isso é o que eu boto num pacote metal moderno, ele faz de tudo um pouco e faz muito bem. Destaco essas 3 músicas do álbum. A primeira, Be Not Dismay, é a faixa que abre o disco, e já é um puta de um riff, é uma das coisas que eu mais gosto no som deles, é como eles são bons de riff, falei disso lá no vídeo, de lançamentos de 2026. Então essa música já começa com um puta de um riff, pesadão, tem um refrão melódico. A segunda música, Whip Into The World, que é a segunda música do álbum também, mostra já uma face mais melódica deles, o cara canta tudo com uma voz mais limpa, ele quase não usa a voz mais gutural, não chega a ser gutural, mas a voz mais extrema dele. E The Ancient Horizon pra mim é que tem o melhor riff do álbum, é um puta de um riff super pesado e acompanha o refrão melódico, assim, fica sensacional. É o tipo de coisa que eu gostaria que o Trivium, por exemplo, ainda fosse capaz de fazer. O Trivium pra mim meio que tem essa fórmula básica, né, mas o Trivium parece que esgotou ideias novas e o Ernie me mostra pra mim, assim, que dá ainda pra fazer muita coisa dentro desse template, dessa fórmula. Eh, Acho que talvez a única decepção que eu tive nesse álbum é com a música mais longa, que é uma música de 9 minutos e que tem a participação do Troy Sanders, do Mastodon. É uma música que, assim, é legal, mas não a ponto de prender a sua atenção por 9 minutos, acho que ela ficou meio longa demais. Mas fora isso, um puta de um álbum, recomendo demais.
O terceiro lançamento é dessa banda alemã, o Dagger Threat. Esse aqui é o terceiro álbum deles, chamado Bleed and Reboot. O som deles é uma mistura de hardcore, beatdown, aquele hardcore mais pesadão, com nu metal. Então as referências de som para descrever essa banda alemã são aquelas bandas lá do início dos anos 2000, então posso citar Slipknot, não dá para fugir, e coisas dessa pegada, né, para usar uma referência mais underground também. Aquela banda Down the Sun, também dessa época, início dos anos 2000, e que fazia esse som. Então guitarras pesadas, um vocal, extremo e ênfase em riffs pesadões para, assim, bater com a cabeça na parede, para derrubar um muro, esse tipo de coisa. E também como tem coisas de anos 2000, né, eles também botam umas coisinhas eletrônicas no som, às vezes botam aqueles scratches de DJ, mas assim, bem com bastante parcimônia, eles não exageram, não fica nada assim meio demais, meio brega demais não, pelo menos aos meus ouvidos. É bom porque dá um clima legal no álbum, um clima meio industrial quase. De vez em quando o vocalista faz uma voz mais melódica, mas assim, não é o usual. Como eu disse, o usual é fazer riffs brutais, é o que eles gostam, riffs pesadões, cheios de groove. Destaquei essas 3 músicas, como essas bandas, digamos, atuais gostam de fazer, né, eh, eles têm colocado tudo em letras minúsculas, né, nome de álbum, nome das músicas, tá tudo em letra minúscula. Então, por isso que eu coloquei aqui conforme eles colocaram no álbum deles, em letras minúsculas. Dessas 3 músicas eu gosto muito de Meyer Stomp, que é uma música curtinha, como é em geral o estilo deles, né, as músicas deles são até 3 minutos em geral, e tem riffs bem diretos ao ponto. Então é o tipo de álbum, assim, descomplicado, assim, é bom, é pesadão, nada muito elaborado, mas é legal de ouvir. Esse então é o terceiro lançamento que eu queria destacar. Passando agora para aleatoriedades do mês, assim, o que que eu vi esse mês, mas que não saiu em 2026. Eh, Queria destacar alguns artistas dessa compilação aqui, When I Survive. Essa compilação que está no Bandcamp foi lançada em 2024 para angariar fundos para a Palestina. Como é que eu cheguei nessa compilação? Através da guitarrista do Turnstile, a Meg Mills. Ela tem um projeto solo chamado Care Charmer, que contribuiu com uma música para essa compilação. Esse projeto dela, para quem não conhece, o Care Charmer, é uma delicinha, parece um sonho. É só ela e um instrumento. Eu não sei que instrumento é aquele, eu já vi vídeos ao vivo dela e eu não consigo dizer o que que é aquilo, se é um órgão, se é um sintetizador, mas é um tecladinho esquisito e é só isso e a voz dela. Então é meio que assim, uma Joni Mitchell mais moderninha, assim, é um folk com sintetizador, é uma coisa linda. E aí foi através dela, então, desse projeto dela, que eu descobri essa compilação. Se você tiver curiosidade, procura Care Charmer no YouTube, que tem o que eu falei, tem vídeos dela ao vivo, e aí tem lá no palco, é só ela sentadinha com esse instrumento e cantando. Mas nessa compilação, uma compilação longa, né, tem coisa pra caramba, eu quero destacar 3 artistas que eu descobri lá e eu gostei pra caramba. Primeiro delas é a Cerise Rafana. Ela é do país de Gales e ela faz um som bem folk tradicional de lá. Ela usa muito uma harpa tradicional do país de Gales e faz uma música folk, meio ambiente, super experimental. Eh, ela também por exemplo, ela tem um álbum todo instrumental ao piano. Esse álbum que eu coloquei aqui é o Angel, já é um álbum que ela canta, usa muito a harpa, como eu disse, e é um som super delicadinho, assim, super esparso, cheio de espaços no som, assim, é muito, não é um som denso, digamos assim, tem muito espaço para você se deixar levar pelo som. Então a mistura então eu também acho que tem muita coisa de música clássica no som dela, como eu disse, uma coisa super delicadinha, e ela tem vários álbuns até. Gostei mais desse, dos que eu ouvi até agora, o Angel. A segunda artista que eu descobri nessa compilação foi a Fair, que é um projeto dessa moça aqui da foto à direita, que é a Kristen Smith. Eu acho que ela não tem álbum lançado ainda, álbum cheio, ela só tem EP, se eu não me engano. O som dela é um indie pop naquela pegada meio tristonha, meio assim de
intimista, gravada no quarto dela. Então o estilo da Phoebe Bridgers, que sumiu inclusive, né. Então Phoebe Bridgers, Julian Baker, então é aquele estilo bem confessional, ela, a guitarra dela e músicas bem tristonhas, como eu disse. Então ela não tem muita coisa experimental no som dela como a Selis Rafana que eu mostrei antes. E o terceiro artista, que acho que é o que eu mais gostei até agora dessa compilação, é o Carl de Silva. Ele tem 2 álbuns lançados, o mais recente é esse que eu coloquei a imagem aqui, Love is a Flame in the Dark. Achei o som desse cara sensacional. É uma mistura de Peter Gabriel na fase Security, com Nine Inch Nails, só que sem ter as guitarras, é eletropop também, Gary Numan, assim, coisas de anos 80, aqueles caras tipo Gary Numan. Achei sensacional o som do cara. Som super redondinho, um álbum super bem produzido, ele toca tudo, ok que é tudo eletrônico, mas ele canta e toca tudo. Tem músicas mais sombrias, experimentais, tem músicas bem melódicas, assim, bem grudentas. Gosto muito de Entropy e Nowhere to Run desse álbum, mas o álbum inteiro é muito legal. E aí esse cara não tem nem 100 ou 20 mensagens no Spotify, fiquei pensando como é injusto esse mundo da música, né, o cara faz um álbum redondinho, sensacional, e ninguém conhece, né, ou quase ninguém conhece, né, meio triste, né. Mas o cara como artista provavelmente não liga pra isso, né, o cara faz música porque ele gosta, mas assim, eu como fã gostaria que esse cara fosse muito mais conhecido. E essa então são as minhas aleatoriedades do mês de janeiro. Mas eu queria voltar para um lançamento. Coloquei aqui mais um lançamento com um asterisco, porque não é um álbum novo, que é uma versão super deluxe que foi lançada do Tales from the Topographic Ocean do Yes. Esse álbum originalmente é lá de 73, se eu não me engano. É um álbum que só tinha 4 faixas, todas com mais ou menos 20 minutos, e na época foi lançado como um vinil duplo e cada lado do vinil, dos 2 vinis, era uma música. Na época esse álbum foi meio que não foi dos álbuns mais, elogiados do Yes, virou até um símbolo, assim, dos excessos do rock progressivo da época, mas pra mim, tem um valor sentimental muito grande, é o meu álbum favorito do Yes até hoje. E principalmente por causa da primeira música, The Revealing Science of God, que eu acho uma obra-prima de rock progressivo. São 20 minutos, mas que do início ao fim me prende a atenção, não tem nenhuma parte desperdiçada na música. Não tem nada assim que eu ache: "Pô, isso aí eles erraram a mão, passaram do ponto, ficou chato". Não, essa música inteira é incrível. E uma coisa que eu acho que faz ela ser legal é que ela não fica em nenhum momento muito tempo sem ter vocais, ela não é aquela coisa de que entra o vocal, canta lá 3 minutinhos, e aí entra um trecho instrumental de 10 minutos, nada a ver com a parte anterior. Não, a música é toda costuradinha, toda conectada e fica no máximo 3 minutos, eu acho, sem ter o vocalista, sem ter o John Anderson. John Anderson, né, pra colocar um sotaque adequado. E a música, ela cria uma imagem pra mim na cabeça, é bem dessa capa, que é como se fosse uma jornada marinha, assim, é como se eu estivesse acompanhando um documentário da vida marinha. Não fiz esse teste para ver se colocar essa música acompanhando um documentário do National Geographic fica bom, mas assim, na minha cabeça é a combinação perfeita, assim, o estilo das guitarras, do sintetizador, parece tudo meio submarino pra mim. É lindo. E a música inteira, como eu disse, é brilhante, mas talvez a coisa que mais me pega é como é que ela vai parece que toda a música, os primeiros 11 minutos dela, desaguam no solo de guitarra do Steve Howe, que tem lá, exatamente de 11 para 12 minutos que entra esse solo. E é um solo, assim, que me derrete meu coração esse solo, é lindo. Mas a música inteira é sensacional, é tão melódica, apesar de ser de 20 minutos, ela é tão melódica, tem tantas melodias vocais bacanas nela, é sensacional. O que eu acho que eles erraram nesse álbum é a terceira música, que é uma música mais experimental, parece mais uma jam da banda, assim, é uma música meio desfocada.
que é exatamente o contrário do que eu vejo nas outras músicas. As outras músicas parecem bem focadas, tem um fio da meada, tem um fio condutor delas, enquanto que essa The Ancient não, é uma música mais jogada, digamos assim. Só no final dela, acho que os últimos 6 minutos, que entra uma parte toda acústica, o Steve Howe entra com seu violão clássico para salvar a música e depois o John Anderson acompanha ele cantando numa parte bem bonita. Mas é a única música, assim, que eu tenho umas ressalvas desse álbum. As outras 3 são ótimas, com a primeira para mim sendo uma obra-prima de rock progressivo. Mas como eu disse, na época esse álbum foi super maldito, até os caras da banda falavam mal do álbum, o tecladista, o Rick Wakeman, ele durante o processo de gravação ele se sentiu meio escanteado, assim, ele não gostou do material e ficou meio excluído, tanto que depois da turnê ele saiu da banda. Durante a turnê mesmo, ao vivo, ele mostrava que não estava meio que nem aí para as músicas, ele ficava sacaneando o show, teve show que ele ficou comendo durante o show no palco mesmo. Então, ele é o maior símbolo de que ele não de um membro da banda que não curtiu o álbum. E outros caras também têm suas ressalvas com ele, acham que é um álbum meio excessivo. Na verdade, o Tales from the Topographic Ocean é basicamente o projeto do vocalista, o John Anderson, e do Steve Howe, guitarrista. E a inspiração do álbum vem de uns textos hinduístas que o John Anderson leu na época, e o Steve Howe meio que comprou a ideia dele de fazer um álbum que cada música refere-se a um tema desse livro hinduísta. Eh, e aí veio essa versão deluxe, super deluxe, lançada agora em janeiro, são acho que 12 álbuns, sei lá, 12 CDs lançados, tem o álbum, inteiro remasterizado pelo Steven Wilson, tem versões iniciais das músicas, né, antes das versões finais, que dá pra ver como é que as músicas foram sendo criadas. Imagino que não seja uma tarefa fácil, né, você chegar a uma música de 20 minutos, né. Então é legal você ver a evolução da composição das músicas. E a coisa mais legal, pelo menos na minha opinião, dessa versão deluxe, é a inclusão de faixas ao vivo. Eu nunca tinha ouvido muito essas músicas desse álbum tocadas ao vivo, e tem as 4 tocadas no final lá, em alguns shows da turnê dele. Tem também músicas mais antigas, né, tem Close to the Edge and You and I, mas o que eu gosto mesmo é, como eu disse, as músicas do Tales from the Topographic Ocean. Pra mim, um clássico do Yes, assim, é o meu álbum favorito. Eu sei que o Fragile é o álbum mais conhecido deles, né, o álbum, na verdade não sei, né, depois eles ficaram mais comerciais, então, pelo menos na fase inicial bem progressiva, o álbum mais conhecido deles é o Fragile, né, o Close to the Edge também, mas esse aqui, o Tales from Topographic Oceans, não costuma ser lembrado, né, mas como eu disse, pra mim é o meu favorito, é o álbum que eu descobri o Yes, e eu ouço esse álbum desde, sei lá, pré-adolescente, e essa primeira música especial, ela nunca ficou gasta pra mim, né. Tem música que você gosta e de tanto você ouvir, uma hora ela perde o encanto. Mas essa música pra mim nunca perdeu o encanto, eu sempre ouço e fico maravilhado com essa jornada que é essa música. Então, esse era um lançamento asterístico do mês de janeiro. E com isso eu encerro esse vídeo. Eu sempre acho que os vídeos vão ficar curtos, mas aí eu olho o tempo e vejo que tá dando quase 20 minutos, né. Eu acabo sempre me empolgando um pouco. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Comenta aí o que você ouviu em janeiro, que você gostou. Se ouviu algum desses álbuns, o que você achou. E vou colocar na descrição do vídeo uma playlist em que eu vou registrando as coisas lançadas em 2026 e que eu gostei. Então, dá uma olhada lá, entra no Spotify e segue a playlist. É isso, até o próximo vídeo do Então Só Ouvindo. Aqui era o Guilherme.